Bom dia e lá vamos nós para mais uma semana. Eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. Infelizmente, estamos nós em mais uma semana de isolamento social, tentando evitar o contágio maior ainda da doença. Mas isso não nos impede de ter uma boa semana, de fazermos coisas boas. Desejo uma ótima semana a todos. Faça dos próximos 7 dias os melhores dias da sua vida. Tenham todos um bom dia e uma ótima aula. E hoje, na nossa aula de geografia, vamos falar sobre o desmatamento. Desmatamento, também chamado de desflorestamento, consiste na retirada da cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas causas, como a urbanização, que é a construção das grandes cidades, e a expansão do agronegócio, que é a junção de inúmeras atividades que envolvem a produção agrícola e pecuária. Agora vamos ver um pouco sobre as causas do desmatamento. A exploração dos recursos naturais acontece desde os primórdios da humanidade. Contudo, na medida em que a sociedade desenvolveu-se, essa exploração intensificou-se, colocando em risco o equilíbrio do planeta e comprometendo o suprimento das gerações futuras. O desmatamento pode ser atribuído a diversas atividades, sendo essas, em sua maioria, antrópicas. A retirada da cobertura vegetal está relacionada, por exemplo, com a expansão do agronegócio, com o extrativismo animal, vegetal ou mineral, com a necessidade de explorar matéria-prima para a atividade de todos os setores da economia. Com a urbanização, referente ao aumento das cidades e também com atividades ilegais que envolvem queimadas propositais e até mesmo exploração de áreas de conservação para fins pessoais, com especulação fecundária. Consequências do desmatamento. As principais consequências estão relacionadas ao meio ambiente e tudo que lhe diz respeito. Ao desmatar, compromete-se toda a biodiversidade da área. Espécies da fauna perdem seu habitat natural e espécies da flora podem entrar para a lista de ameaças à extinção e assim causar enorme desequilíbrio ambiental, prejudicando até mesmo as atividades primárias, das quais dependem muitas famílias, e também a economia como a caça, a agricultura e a pecuária. A retirada da cobertura vegetal também agrava a questão das mudanças climáticas. Além do aumento das emissões de gases poluentes, a atmosfera que tem agravado o efeito estufa e o aquecimento global, o desmatamento também é considerado um dos fatores responsáveis pelas alterações no clima. Os anos estão cada vez mais quentes e o aumento da temperatura da Terra tem causado inúmeros danos aos ecossistemas e também à saúde humana. Outra questão diretamente ligada ao desmatamento está relacionada às alterações provocadas no solo, bem como nos recursos hídricos. Retirar a vegetação de uma determinada área favorece o processo de erosão do solo, pois é a cobertura vegetal que auxilia na filtração da água da chuva. Portanto, sem ela, a água escorre sobre o solo, provocando deslizamentos e a erosão. A retirada da vegetação próxima às áreas de cursos da água também provoca deslizamentos de terra, que se depositam nos rios, provocando então o assoreamento. Diversos recursos naturais estão acabando, comprometendo as gerações futuras. O clima tem sofrido mudanças, sentido em todas as partes do mundo, e exatamente por isso essas questões, o desmatamento tem sido apontado como um dos maiores desafios da atualidade. Desmatamento no Brasil. Como dito, o Brasil lidera o ranking mundial de desmatamento de florestas primárias, especialmente nos biomas da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. No ano de 2017, o país devastou 45 mil quilômetros quadrados, demonstrando que o país tornou
a aumentar suas taxas de desmatamento que havia caído. Desmatamento na Amazônia. O desmatamento na Amazônia tem provocado um grande pesar no mundo todo. A região de maior biodiversidade do planeta tem sofrido com o aumento do desmatamento e preocupado representantes de diversos países, assim como inúmeras organizações ambientais, considerando que a Amazônia é responsável pelo equilíbrio ambiental não só do Brasil, mas de todo o mundo. Segundo estudos divulgados por pesquisadores da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, publicados na revista Nature, a Amazônia brasileira perdeu 400 mil quilômetros quadrados de suas florestas, a área essa maior que o território da Alemanha entre os anos de 2000 e 2017. Desmatamento no Cerrado. O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, atrás apenas da área ocupada pela Amazônia. Apesar da redução da taxa de desmatamento nos últimos anos, é preciso ressaltar que a perca da vegetação do bioma já chega a 51%. Esse desmatamento é associado ao avanço do agronegócio. Segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em 15 anos, o desmatamento do cerrado foi superior ao praticado na Amazônia. Desmatamento na Mata Atlântica. Sem dúvidas, o bioma Mata Atlântica é o que mais sofreu com a devastação no Brasil, e é no país o único bioma que possui legislação específica. Uma contradição de acordo com o SOS Mata Atlântica, esse bioma que cobria cerca de 15% do território brasileiro possui apenas 1% da sua mata original. Seu desmatamento já chegou a 92%. Nele se encontra o maior número de espécies ameaçadas de extinção. Agora vamos ver uma das formas de conter o desmatamento. Conter o desmatamento parece óbvio. Basta não desmatar. No entanto, essa não é uma questão tão simples. Sabemos que muitos países colocam à frente dos seus patrimônios ambientais questões econômicas. É importante ressaltar que sim, o agronegócio é fundamental para o desenvolvimento de uma economia, bem como para o suprimento alimentar do mundo. Entretanto, há de buscar-se uma maneira sustentável de desenvolvimento, e esse é atualmente um dos maiores desafios da humanidade. Com relação ao Brasil, Paulo Barreto, engenheiro florestal da Amazon, apontou algumas medidas necessárias para conter o desmatamento. Confira alguns exemplos. Políticas de fiscalização e controle devem ser efetivas. Cobrança do imposto rural, a fim de evitar a especulação secundária. Expansão da moratória da soja para o Cerrado. A moratória da soja é um acordo setorial entre produtos e compradores de soja que se comprometem a não comprar soja produzida em áreas desmatadas. Fechamento do mercado para carne de procedência ilegal, ou seja, provinda de áreas devastadas. Subsidiar crédito apenas para quem cumpre as leis ambientais, ou seja, quem desmatar não tem direito ao crédito para produzir. E por último, reflorestar. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.